sétimos anos, tudo em ordem? Tudo certo? Preparados para a nossa aula de matemática de hoje? Tudo em ordem? Como passaram estes últimos dias? Muito bem, dialogando mais uma vez, conceitos matemáticos importantíssimos que nós vamos aqui compartilhar nessa divisão de espaços. Novamente, o professor Diogo solicitando licença para adentrar pela tela da sua TV, nos seus espaços, nos seus lares, aí junto com os seus familiares, para mais um diálogo matemático, cuja proposta de hoje é a seguinte. Veja. Ampliando a potenciação em Q, no conjunto dos números racionais. Lembre-se que a representação Q vem da palavra quociente. Quociente é o resultado da operação da divisão. E esta divisão é expressa em forma de fração. Então, todo número racional é aquele que pode ser expresso, representado em forma de fração, certo? E nós vamos caracterizar a operação da potenciação no conjunto dos números racionais. Olha lá o objetivo principal de hoje. Explorar a potenciação a partir de situações problema e sequências relacionadas a ideias do campo multiplicativo no conjunto dos números racionais. Faço referência novamente a potenciação e campo multiplicativo, relação direta. Então, nós temos a relação direta entre a potenciação e a operação da multiplicação. Tudo bem? E o que é que nós vamos precisar para a proposta de hoje? Veja comigo. Caderno de matemática impecável para os seus registros e daqui a pouquinho você já vai ter um tempo para organizar o seu cabeçalho para o início da proposta de hoje. Caneta azul ou preta, lápis e borracha. Organizando-se, tempo para você. Adentrando na proposta de hoje, olha só, observe. Aqui nós temos uma bolinha, ou seja, uma. E isto vai significar 1 ao quadrado, que corresponde a 1 vezes 1. Acrescentando na seguinte distribuição. Veja, agora nós temos aqui 2 por 2. Isso totaliza para você 1 mais 3, 4. E isto vai corresponder a 2 ao quadrado. 2 por 2. E agora, no próximo item, na próxima imagem da nossa sequência, teremos aqui 3 por 3. O que isso significa? Significa 1 mais 3 mais 5, que totaliza 9. 9. 3 ao quadrado, 3 por 3. E a próxima? 1 mais 3 mais 5 mais 7, que totaliza 16. E 16 nada mais é do que 4 por 4, na sequência estabelecida aqui para você, ou seja, 4 ao quadrado. Pergunta-se para você o seguinte: mantendo o mesmo padrão, escreva as 3 próximas potências e nos diga qual é a conclusão. Tempo para você.
Proposta concluída. E aí, quais são as considerações que você estabeleceu em termos de registro no seu caderno sobre esta sequência apresentada aí para você? Veja, qual é a conclusão? Acompanhe comigo. Olha lá. Perceba. 1 ao quadrado. 1 mais 3, 2 ao quadrado, que equivale a 4. 1 mais 3 mais 5, 3 ao quadrado, que equivale a 9. 1 mais 3 mais 5 mais 7, 4 ao quadrado, equivalente a 16. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, continuando a sua sequência, 5 ao quadrado, que equivale a 25. Adicionando 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11. 6 ao quadrado, 36. Antes da última, pergunta-se, que números nós estamos adicionando aqui? 1, 3, 5, 7, 9, 11. O próximo será 13. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11 mais 13. Você terá 7 ao quadrado, que significa 7 vezes 7, 7 por 7, ou seja, 49. Perceba que nós estamos adicionando os números ímpares. E qual é a conclusão que nós temos a respeito da organização desta sequência numérica, que representa potências para nós, e que nós vamos passar a chamá-las de quadrados perfeitos, ou seja, quadrado de 1 por 1, 1 ao quadrado. Quadrado 2 por 2, 2 ao quadrado. Quadrado de 3 por 3, 3 ao quadrado. Quadrado de 4 por 4, 4 ao quadrado, e assim por diante. Concluindo, a soma dos números ímpares é sempre um quadrado perfeito. Se você continuar adicionando 15, adicionando 17, adicionando 19, você encontrará resultados correspondentes a quadrados perfeitos, seguindo 8 ao quadrado, 9 ao quadrado, 10 ao quadrado e assim por diante. Tudo bem? Tudo certo? Me acompanha na primeira ideia de hoje, conceituando e aperfeiçoando o conceito de potenciação? Beleza! Olha lá! Próxima proposta. Produto é diferente de potência. Apesar da relação direta que nós temos entre potenciação e multiplicação, nós não podemos afirmar que é a mesma coisa. E isto nós vamos observar nesse gráfico comparativo com os seus resultados. Observe este quadro. Inicialmente nós temos aqui o produto, 2 vezes 1, 2, dobrando, 4, 6, 8, 10, 12. São produtos, multiplicações por 2. Muito diferente do que você ter potências de base 2. 2 a primeira potência, 2. 2 a segunda potência, 2 vezes 2, 4. 2 ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência, 2 vezes 2 vezes 2. Não é a mesma coisa que 2 vezes o 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Passando do quadro agora para a análise comparativa das diferenças de resultados que você tem aqui. 2 vezes o 4, 8. E 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, você terá 16. 2 vezes 5, 10. 2 elevado à quinta potência, 32. Então perceba que determinar produtos, ou seja, multiplicações, apesar da relação entre as duas operações, é muito diferente do que determinar uma potência. Todo mundo me acompanha neste comparativo com as potências de 2? Olha a formalização do registro que você vai fazer no seu caderno agora. Acompanhe comigo. Constate esse fato colocando o 3 como fator da multiplicação, ou seja, 1 vez o 3, 2 vezes o 3, 3 vezes o 3, e como base da potenciação, 3 a primeira potência, 3 ao quadrado, 3 ao cubo, e desenvolve para nós, constatando que multiplicar é muito diferente do que determinar uma potência. Tempo para você!
aí? Fato constatado? Perceba que multiplicar não é a mesma coisa que determinar potências, com processos e resultados totalmente diferentes. Acompanhe comigo a organização desse registro que você já executou aí no seu caderno, na organização do registro e do conteúdo de hoje que nós estamos dialogando aqui matematicamente, certo? Acompanhe comigo, veja só. 3 vezes 1, 3. 3 elevado à primeira potência, 3. Agora vamos para o próximo, ó. 3 vezes 2, teremos 6. Mas não é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 e isso te dará 9. Tudo bem? Olha lá, 3 vezes 3 são 9, mas 3 ao cubo não é a mesma coisa que 3 vezes 3. 3 vezes 3 são 9 e 9 vezes 3, 27, tá? E a próxima? 3 vezes 4 são 12 e 3 elevado à quarta potência, 81. Constatada a diferença entre multiplicar e determinar potências. Tudo bem? Me acompanha no teu processo de resolução? Certíssimo! Olha só o que vem a seguir. Aqui nós temos a generalização da operação da potenciação. O que significa generalizar? Representar matematicamente qualquer potência no conjunto dos números racionais. Acompanhe comigo. Dado um número racional A representa qualquer base, e essa base vai ser um número racional, potência do número racional A. Perceba que ela pode ser natural, ela pode ser inteira, negativa, zero ou positiva, né? E perceba que ela também pode ser fracionária ou ainda racional decimal, que é um conjunto universo numérico que nós estamos trabalhando aqui no desenvolvimento do teu curso do 7º ano, certo? E o expoente natural n, né? Com n maior do que 1, ou seja, 2, 3, 4, 5. Define-se A elevado à enésima potência. É a multiplicação de todos os fatores A's por ele mesmo. N fatores. O que isso significa? Que o expoente n indica quantas vezes você vai multiplicar a base A por ela mesma, tá? E a expressão a enésima potência, chama-se potência de um número racional A, onde A é a base, que nós já estamos dialogando aqui desde as aulas anteriores, e n é o expoente, repetindo, que indica quantas vezes você vai multiplicar a sua base por ela mesma. Tudo bem? Generalizado para qualquer modelo de potência que aparecer aí para você? Continuemos, veja só. Diante disso, observe a sequência a seguir. Cá está a sequência, né? Nós temos aqui o primeiro formato triangular, o segundo, o terceiro e o quarto. Qual é a proposta? Escreva a sequência numérica formada pela quantidade de triângulos brancos de cada etapa na ordem apresentada. Ou seja, quantos triângulos brancos nós temos no interior desta primeira figura? Quantos na segunda? Quantos na terceira? E quantos na quarta? Tempo para que você possa registrar somente a sequência, estabelecendo a contagem na tela do seu televisor e organizando o seu registro no caderno na proposta de hoje. Tempo para você.
Escreva a sequência numérica formada pela quantidade de triângulos brancos de cada etapa na ordem apresentada. Então veja só, a proposta é você identificar em cada formato triangular quantos triângulos brancos nós temos em cada uma delas. Então veja só, aparecendo novamente aqui para você a sequência apresentada, veja, é uma sequência nesta ordem decrescente. Então nós vamos do maior número de triângulos brancos para o menor, que já estamos identificando que é 1, certo? Olha lá, perceba que ela corresponde às potências de 3. Contando, então, o número de triângulos brancos que aparecem em cada figura. Na primeira, você já constatou aí que são 27. Na segunda, 9. Na terceira, são 3. E na quarta, 1. Todos resultados das potências de 3, que por hora você já calculou na proposta anterior que lhe foi solicitado. Lembra-se? Olha aí no seu caderno, um pouquinho para cima na tua página, ou na página anterior, porque você já registrou as potências de 3 para nós na proposta anterior, certo? Estamos aproveitando os mesmos resultados das potências de 3 para chegarmos num outro conceito importante. Acompanhe comigo, veja. Olha lá, a sequência então ficará assim: 27, 9, 3, 1. O que isto significa? 27, 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. 9, 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 3 a primeira, só 3. E agora? E o 1? O que é que nós vamos representar aqui? O que representar? Observe a sequência que aparece para você. 3 ao cubo, 3 ao quadrado, 3 a primeira potência. Na ordem decrescente, ou seja, diminuindo uma unidade de cada expoente. 3, 2, 1. O seu próximo expoente para representar o valor 1 será 0. Ou seja, qual é a conclusão e qual é a nova percepção em termos de consequência da definição de potenciação que nós teremos aqui por meio dessa sequência? Observe comigo, olha lá. Continuando o padrão, tem-se 3 elevado a 0, tá? Então, logo, 3 elevado ao expoente 0 vale 1. Né? E isso apresenta-se uma consequência da definição de potenciação. Genericamente, nós podemos constatar nas mesmas condições que uma base elevada ao expoente 0 vale 1, uma consequência da definição de potenciação. Certo? Perceba que nós estamos adentrando aqui numa condição, né, numa sequência de casos particulares das potências, onde nós temos a influência do algarismo 0, cá está a primeira, qualquer base elevada ao expoente 0 vale 1, e também do algarismo 1 na determinação das potências, porque você consegue desenvolvê-las de cabeça. Quer ver? Olhe comigo. Outros particulares da potenciação em que? Outros particulares da potenciação em que? Veja o primeiro. 0 apresentando-se para você como base. 0 elevado ao cubo. 0 à 34ª potência. 0 elevado ao expoente 123. Perceba comigo. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Quantas vezes você quiser, dá sempre 0 para você. 0 elevado a qualquer expoente não nulo é 0. Tudo bem? Segundo caso. Aquele que nós acabamos de constatar e concluir. Qualquer base elevada ao expoente 0 vale 1. Uma consequência da definição de potências. Toda base não nula, ou seja, diferente de 0, elevada a 0, vale 1. Certo? Estas são as influências do algarismo 0, tanto como base quanto como expoente. Tudo bem? E o 1? Será que influencia também? Perceba comigo. 1 elevado à 5ª potência, 1 à 59ª potência e 1 elevado ao expoente 2021. Ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1
vezes 1. Quantas vezes você quiser, te dá sempre 1 de resultado. A base 1 elevada a qualquer expoente vale 1. E se o 1 for expoente? 3 à primeira potência, 3. 59 à primeira potência, 59. E 2021 à primeira potência, 2021. Ou seja, se o 1 é expoente, concluímos o quê? Qualquer base elevada ao expoente 1 é ela mesma. Na organização do seu caderno, você vai ter um tempo para registrar todos esses casos particulares. Item 1, 2, 3 e 4. Capriche aí! Tempo para você! Registrado? Tudo certo aí? Mas perceba que nós temos ainda uma quinta particularidade. Veja comigo. Olhe lá. Observe agora as potências de 10. 10 elevado ao expoente zero. Consequência da definição de potências? 1. Né? 10 à primeira potência. Mais uma particularidade. Né? Um caso particular em um caso particular. 10 elevado à primeira potência, a própria base, 10. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, você vai ter 100. Só que por que as potências de 10 são um caso particular? Acompanhe comigo esta sequência. Expoente 0, nenhum 0. Expoente 1, 1, 0. Expoente 2, 2 zeros. Logicamente, se o expoente for 3, 3 zeros. Se o expoente for 4, 4 zeros. Perceba que você não precisa armar a multiplicação para determinar as potências de 10. Acompanhe comigo, olhe lá. 10 ao cubo, 1000. Expoente 3, 3 zeros. 10 à quarta potência, expoente 4, 4 zeros. Desenvolvendo as multiplicações, é exatamente esse valor que você obtém, tá? 10 à quinta potência,
expoente 5 são 5 zeros. Qual é a conclusão que nós temos aqui? Olha lá. Depois disso, 10 à oitava potência. Expoente 8, 8 zeros. Ou seja, 10 à oitava, 100 milhões, né? E conclui-se que, quanto às potências de 10, o resultado corresponde ao algarismo 1, seguido do número de zeros, qual for o seu expoente. Tempo para que você registre o quinto e último caso particular da potenciação. E aí, tudo certo? Casos particulares todos registrados? Adentremos na proposta. Observe comigo. O termo mega vem do grego e significa grande e é muito usado em expressões como megaton, que equivale a 1 milhão de toneladas, ou megawatts, que equivale a 1 milhão de watts. Tá? Escreva em forma de potência de 10 o valor que representa o prefixo mega. Perceba que toneladas, unidades de medida de massa, né? E watts, unidade de medida de intensidade de corrente elétrica, certo? Então, olha só. A denominação mega corresponde a 1 milhão. Este 1 milhão, escrito em potências de 10, como fica? Tempo para você fazer somente esta representação. Vamos lá? E aí, representado? Vamos verificar aqui qual é a potência de 10, que corresponde ao termo mega, utilizado em algumas situações. Veja, mega vai corresponder a 1 milhão, ou seja, 6 zeros. Se é o algarismo 1 seguido de 6 zeros, qual é a potência de 10 e qual será o seu respectivo expoente? Nesse caso, você terá lá 10 elevado à sexta potência. É um caso particular da potenciação, pois temos aqui 6 zeros. Tudo bem? Tudo em ordem? Olha a nossa próxima proposta que nós teremos aqui. Estabeleça a relação entre as linhas a seguir, reconhecendo as particularidades da potenciação. Cá está a primeira linha. Menos 2 elevado ao quadrado.
Começaram a aparecer para você os números negativos. Ou seja, ao quadrado é ele vezes ele mesmo. E aí você vai recordar a regra de sinais, certo? Na letra B, 8 à primeira potência. Na letra C, 1 à centésima potência. Na letra D, 0 elevado ao expoente 2021. E na letra E, 100 à primeira potência. Vamos corresponder com relação aos resultados ou outras potências para determinar tempo para que você possa calcular e estabelecer esta relação. Acompanhe comigo no estabelecimento das relações, verificando os registros que você já fez aí no seu caderno. Olha lá o item A. Menos 2 ao quadrado. Registre com detalhes aqui comigo. Veja só. Você vai ter a potência menos 2 elevado ao quadrado. O que isto significa para nós? Significa termos menos 2 que vai multiplicar menos 2. Pela regra de sinal da operação da multiplicação, nós temos menos com menos, sinais iguais, resultado positivo e 2 vezes 2 são 4 para você. Logo, nós já temos aqui a primeira correspondência. O item A corresponde à resposta 4, certo? Olha lá a letra B que nós nem precisamos escrever. Veja, 8 à primeira potência é um caso particular. Quando o seu expoente é 1, o resultado da potência equivale à própria base. Mas esta base corresponde a 2 ao cubo. Vamos escrever? Olha aqui. 2 elevado ao cubo tem o seguinte significado. 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o expoente indica quantas vezes você irá multiplicar a base, no caso 2, por ela mesma.
2 vezes 2 são 4 e 4 vezes 2 são 8 para você. Tudo bem? Estabelecida a segunda relação? Próxima. 1 à centésima potência. Lembre-se, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Quantas vezes você quiser, sempre 1. Da mesma forma, na letra D, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. 2021 vezes, sempre 0 para você. E a letra E? Desenvolvendo a soma de potências que aparece para você ali, ó. Veja, 6 elevado ao quadrado somado com 8 elevado ao quadrado. Como é que nós vamos poder organizar esta resolução? Veja, 6 ao quadrado nada mais é do que 6 vezes 6. E isso está adicionado a 8 ao quadrado, que nada mais é do que 8 vezes 8. No desenvolvimento de uma expressão numérica, sempre primeiro a multiplicação e, por último, a adição ou a subtração, adicionando neste caso. Temos, então, 6 vezes 6, 36, adicionado com 8 vezes 8, 64. Perceba que 36 com 64 te dá exatamente 100. E este 100 equivale a dizer 100 elevado à primeira potência, ou seja, a própria base, concluindo esta relação. Todo mundo me acompanha até aqui? Tudo certo? Tudo em ordem? Beleza, determinando todas as potenciações. Veja comigo. O terreno ao lado tem dimensões de 1 km por 1 km. Deseja-se construir um estacionamento quadrangular de dimensões 8 décimos de quilômetro por 8 décimos de quilômetro. Em quilômetros, qual será a área desse estacionamento, como evidencia a figura? Ou seja, como que você calcula a área, a região, a superfície mesmo? 8 décimos de quilômetro por 8 décimos de quilômetro. Desenvolve a multiplicação para nós. Tempo para você. E aí, multiplicação realizada? Acompanhe comigo o desenvolvimento da determinação desta área, retomando o significado da nossa aula anterior. Veja, o terreno ao lado tem dimensões de 1 km por 1 km. Deseja-se construir um estacionamento quadrangular. Forma quadrada. Perceba comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 décimos de quilômetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 8 décimos de quilômetro. Certo? Olhe lá.
Em quilômetros, qual será a área desse estacionamento, como evidencia a sua figura? Perceba comigo, a mesma figura está aqui, vamos determinar 8 décimos de quilômetro por 8 décimos de quilômetro. Calculando a área, perceba que a indicação dos parênteses evidencia para você a multiplicação, né? Atenção à leitura. 8 décimos na forma racional decimal é a mesma coisa que te escrever 8 décimos na forma racional fracionária. E a multiplicação das frações estabelecida aqui vai ser a seguinte: numerador com numerador, 8 vezes 8, e denominador com denominador, 10 vezes 10. Isso vai te dar 8 vezes 8 no numerador e 10 vezes 10 no denominador, resultando em 64 centésimos. Se são centésimos, 2 zeros, isso vai ser 64 centésimos de quilômetro quadrado, representado para você tanto na forma racional fracionária quanto na forma racional decimal, como iniciamos a exploração do cálculo desta área, desta região delimitada, desta superfície. Tudo bem? Todo mundo me acompanha? Concluindo a proposta de hoje, exploramos e aprendemos sobre a potenciação a partir de situações problema e sequências relacionadas a ideias do campo multiplicativo no conjunto dos números racionais. Muito obrigado por esse compartilhamento de espaços e diálogo matemático. Até a próxima! Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Tchau!